Quanto mais eu moro fora do Brasil, mais eu percebo quanto o brasileiro não sabe respeitar o não. E isso não tem nada a ver com síndrome de vira-lata, e quando você assistir esse vídeo completo, você vai concordar comigo em todas as análises que eu fiz. Por que o brasileiro não sabe entender o não? Eu não sei. Pode ser, talvez um historiador, um sociólogo venha aqui e explique que é desde a origem e do motivo pelo qual a nossa história começou, que os europeus vieram para o Brasil com o intuito de saquear, de roubar, de levar, de extrair o que tinha aqui, então veio para cá. Vamos lá. O não seco, de fato, não é respeitado. E talvez isso seja uma característica cultural brasileira, talvez isso seja. Mas o não, abstratamente, a negativa, ela não necessariamente não é aceita. Oi, meu nome é Vinícius Siqueira, eu sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. A gente pode facilmente relacionar as raízes coloniais e a estratificação social brasileira. Um país, assim, o Brasil, foi formado em cima de escravização, né? Foi formado em cima de alta exploração de mão de obra e junto com isso você tinha um aparelho judiciário e normas culturais que nem sempre favoreciam as camadas mais baixas. Disso vem a necessidade de conseguir dar um jeito, de fazer um jeitinho. E esse jeitinho, essa coisa de driblar a norma, envolve também essa recusa do não. Porque no jeitinho, a relação que se dá não é entre dois indivíduos que estão submetidos à norma. A relação que se dá entre duas pessoas é entre pessoas mesmo, ou seja, entre pessoas que têm uma história, que precisam ser consideradas, que há uma consideração para se fazer pelo outro, e sempre uma relação, a relação do jeitinho, uma relação horizontal. Uma relação em que o status social não necessariamente é tão relevante. E pior, a depender do status social, se for alto, ele pode ser até mesmo, se não for bem conduzido, pode ser uma característica negativa na hora da dinâmica do jeitinho. Nesse contexto, falar o não é quebrar um laço de simpatia essencial para a manutenção do jeitinho brasileiro. É quebrar um laço de simpatia que azeita as relações propriamente brasileirinhas. Vale dizer que isso não é negativo por si só. Isso simplesmente é uma característica das relações interpessoais do nosso país. É claro que falar país é muita coisa, né? O Brasil é gigante, mas é uma identidade cultural mais ou menos nossa. Isso faz com que o não possa ser dito diretamente porque ele desagrega, ele quebra o laço. O não, para ser dito, precisa ser dito sempre de um jeito amaciado, né? Não é que eu não quero te fazer um favor porque se eu te fazer esse favor eu vou perder o meu domingo. É que eu não posso te fazer o favor porque domingo eu tenho compromisso e preciso levar minha sogra doente no hospital. A desculpa esfarrapada é amplamente bem aceita no Brasil porque se sabe que a desculpa esfarrapada é um não com jeito. A consideração pelo outro na desculpa esfarrapada está exposta e essa consideração talvez seja o principal. Mas é evidente que aqui você tem também a parte que não tem a ver com o jeitinho brasileiro e tem a ver com simplesmente não saber escutar um não. Que, na minha opinião, é diretamente relacionado a uma maneira tradicional de se relacionar, a uma educação tradicional também que se aprende desde a tenra infância. Uma educação tradicional em que a negativa, mesmo com consideração, simplesmente por ser uma negativa, ela por si só seria uma forma de desrespeito. Tá se achando melhor do que eu? Por que você tá me negando alguma coisa? E nessa toada você tem a clássica figura do homem que quando recebe um não de uma mulher, corre atrás, persegue, força, força a barra demais até que o sim aconteça, mesmo que seja por pressão. A lógica é, quem você pensa que é para me dizer o não? Você é metida? Tá se achando? Esse caso não tem a ver com o jeitinho brasileiro, mas tem a ver, eu acho, que com relações de poder fixas, tradicionalistas, que na nossa realidade tendem a gerar situações de conflito. E essas situações de conflito, agora voltando ao jeitinho brasileiro, elas são mantidas principalmente pela impossibilidade de você só dizer não diretamente. O não direto ser considerado uma grosseria, uma falta de educação, faz com que sobre sempre um espaço para uma insistência. Porque aquele que insiste pode muito bem se fingir de mal entendido.
como quem não entende o não que não é direto, o não indireto. E ao não entender, supostamente, né, ao fingir que não entende esse não indireto, continua na insistência eternamente. Se aproveitando de uma característica que faz parte da constituição do sujeito brasileirinho, que é se sentir mal em dizer não, justamente porque foi criado, porque foi desenvolvido, porque foi constituído por dinâmicas de jeitinho brasileiro. E aí, de fato, a gente chega num lugar que eu acho que não tem nada demais em dizer que isso sim é muito negativo, né? Isso é muito negativo. A possibilidade que o jeitinho abre para que a insistência aconteça eternamente. E principalmente para que o insistente, que é um agressor, se transforme numa vítima quando leva o outro até o limite, até o momento em que dizer não acaba saindo da boca. Tudo bem?